Questão 40 do terceiro módulo de matemática do curso preparatório para o Enem. O valor em reais de uma pedra semi-preciosa é sempre numericamente igual ao quadrado de sua massa em gramas. Infelizmente, uma dessas pedras de 8 gramas caiu e se partiu em 2 pedaços. O prejuízo foi o maior possível. Em relação ao valor original, o prejuízo foi de... Bom, para resolvermos, precisamos achar o valor inicial. Como a questão nos diz que o valor em reais é numericamente igual ao quadrado da massa e a pedra tinha 8 gramas, então é 8 ao quadrado, que é 64, ou seja, 64 reais o valor da pedra. Agora devemos lembrar que, como a pedra foi repartida em 2 pedaços, vamos chamar de x e y esses pedaços. Então, temos que x ao quadrado mais y ao quadrado seria o valor atual da nova pedra, das duas juntas. E ele diz que esse prejuízo tem que ser o maior possível, ou seja, ele tem que ser menor que 64. Como sabemos que x mais y é 8, então eu posso dizer que y é 8 menos x. 8 menos x. E eu vou substituir aqui nessa expressão. Então, temos x ao quadrado mais y, que vale 8 menos x ao quadrado, tem que ser menor que 64. Resolvendo isso aqui, nós temos x ao quadrado mais 8 ao quadrado dá 64. Lembrando que aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 8 é 16 vezes x, que é menos 16x mais x ao quadrado, o quadrado do segundo, que tem que ser menor que 64. Organizando essa equação aqui, e na equação nós temos x ao quadrado mais x ao quadrado é do x ao quadrado, menos 16x, e aqui nós temos 64 de um lado, 64 do outro, cancelamos, fica menor que zero. Vamos agora resolver essa inequação. Lembrando que nesse caso aqui nós temos que transformar em equação, ficando 2x ao quadrado menos 16x igual a zero. Resolvendo aqui, vou fazer por fatoração, botando um x em evidência. Então, fica 2x menos 16 igual a zero. Daí, nós temos que ou x é igual a zero, ou 2x menos 16 dá zero. 2x menos 16 dá zero, x tem que ser igual a 8. 8 vezes 2, 16, menos 16, zero. Aqui as duas raízes. Lembrando que nesse caso nós temos uma equação do segundo grau e, obviamente, como ele está lidando em relação ao valor do lucro, então, para que o prejuízo seja máximo, o lucro tem que ser mínimo. Portanto, nós temos o valor mínimo. O valor mínimo, que, como sabemos, x do vértice pode ser dado como x do vértice pode ser dado como a média aritmética das duas raízes. Então, 0 mais 8 sobre 2, que é igual a 4. Ou seja, o prejuízo será máximo quando x for 4. Portanto, se x é 4, y também 4. Temos então que o novo valor das duas pedras, vou chamar de valor final, será de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, será 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 4 ao quadrado 16, 32, ou seja, o novo valor é 32. Como queremos saber a porcentagem de prejuízo, então lembrando da fórmula valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial,
O valor final é 32, o inicial, como já vimos inicialmente, deu 64. As duas pedras agora valem R$ 32, as duas juntas, e anteriormente valia 64. Então temos menos 32 sobre 64, que obviamente vale menos 0,5, ou seja, o prejuízo é de 50%. Vemos então que é a resposta da alternativa C.